Olá, está começando mais uma edição do Trajetória, uma produção da TV USP Piracicaba, aqui na Divisão de Comunicação da Exalc USP, no campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. O Trajetória tem por objetivo contar a história de personalidades que ajudam a construir a história da Universidade de São Paulo de forma ampla e da Exalc de forma mais específica. E hoje eu tenho o prazer de receber a professora Carla Bittar, que é docente e pesquisadora do Departamento de Zootecnia da Exalc. Professora Carla, obrigado por aceitar o convite para participar mais uma vez do Trajetória. Obrigada, Fabiana, pelo convite. Professora Carla, eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a Carla antes da Exalc, né? Um pouco da tua história, das tuas origens e como que a Exalc entra nesse contexto, né? Como que, inclusive, a tua escolha pela graduação entra nesse contexto. Bom, eu nasci em São Paulo. Um tempo depois, nos mudamos para Brasília e ficamos uns 4, 5 anos lá e a gente morava numa casa no lago. Tem 2 lagos lá, agora não me lembro se era o Lago Norte ou o Lago Sul, mas enfim. E a gente morava muito perto do lago, então tinha uma mata tal, e eu sempre fui muito curiosa, né? Talvez isso já tenha me direcionado para seguir na pesquisa. E tinha um pouco de animais ali, muitos insetos, então eu lembro de colocar formigas em vidrinho, vagalume, então, assim, uma coisa bem já, assim, olhando para um ambiente mais da natureza, né? E aí voltamos para São Paulo, mudei de escola várias vezes e a maior parte do meu ensino fundamental foi em colégio público, né? Acho isso, é importante dizer isso, né? Que, assim, mesmo com uma formação que hoje em dia é considerada talvez insatisfatória, não de boa qualidade, mas que, a depender de como a criança encara o estudo, isso vai dar certo, né? Vai dar certo, faz diferença. E aí eu fui no colegial estudar num colégio que é razoavelmente famoso, que chama Colégio Equipe. E ele é famoso porque é onde estudou Serginho Groisman, onde surgiu os Titãs. Então, um colégio que tinha uma abordagem de ensino mais, talvez, mais crítica, né? E a gente se preocupava muito, nossa, eu não vou conseguir passar no vestibular, porque a gente se comparava com outros colégios. Mas, no fim, assim, a visão crítica nos dá outras, né, assim, habilidades para seguir. E nesse colégio, eles já faziam uma coisa que é meio de monitoria. Então, os melhores alunos do colegial serviam meio de monitores para o ensino fundamental. Então, no ensino médio hoje, né, para o ensino fundamental, e eu sempre era escolhida para ser monitora em passeios no zoológico. Então, eu ia lá, eu era monitora de alunos de 5ª série, 6ª série, né, enfim. E isso, acho que também já me desenvolveu uma coisa assim, de como explicar as coisas, como conversar, como mudar a linguagem. E, num determinado momento, eu fui ser monitora num acampamento de crianças, né? Isso tinha muito naquela época, não sei se ainda existe, né? Tem acampamentos bem famosos, NR, Carroção, e eu fui para um acampamento desse que era numa fazenda leiteira. Então, eu falei assim, é com isso que eu quero trabalhar, eu quero mexer com esse bicho. Até hoje, quando eu vejo uma vaca, eu me derreto, assim, eu acho muito bonito o bicho, né? E você vê, continua, né, com esse negócio de mudar a linguagem para conversar com criança, de ter alguma habilidade de manter a turma controlada, né, manter a atenção, engajamento. E aí eu falei, quero fazer zootecnia. E meu pai tinha um amigo que é agrônomo formado em Botucatu. E ele falava assim, Carla, não vai fazer zootecnia não. Vai fazer agronomia na Exalc. É lá que você tem que estudar, porque lá é onde nasceu a zootecnia. E eu acabei vindo para cá muito focada nisso. Eu fiz
alguns estágios em outras áreas. Eu fiz estágio no departamento de solos, na minha graduação aqui, fiz coisas diferentes, tive interesse em outras áreas, fitopatologia, por exemplo, mas depois eu acabei seguindo na zootecnia e aqui estou. Interessante, isso é uma informação que eu não sabia. Essa coisa do pioneirismo da zootecnia na Exalc. Sim, sim. Até a Sociedade Brasileira de Zootecnia nasceu aqui na Exalc, né? A área de zootecnia é uma das primeiras cadeiras da escola, ainda antes de se tornar a Universidade de São Paulo. Então é uma história assim, bem do departamento, bem assim, interessante, bonita de ver, de como é que a gente acabou gerando uma nova profissão, né? Um novo curso, na verdade, né? Perfeito, professor. Agora, isso é a graduação em agronomia. Sim. E como é que se desenrola depois a pós-graduação, as escolhas pelas linhas de pesquisa? Como é que se deu isso? Então, quando eu estava na graduação, a gente não tinha um grande número de oportunidades de estágio, de iniciação científica, era uma outra época, né? E o estágio na zootecnia era o CPZ, que é o Clube de Práticas Zootécnicas, aparentemente é o grupo de estágio mais antigo da USP. Tá? Então, assim, é tudo muito histórico, né? E já trabalhando no CPZ, como estagiária, eu me interessei muito pela parte de animais jovens. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, fazer o meu mestrado com animais jovens. Fiz meu mestrado lá, tive meu filho nos Estados Unidos, voltei e na sequência eu engatei no doutorado aqui na escola mesmo, né? Eu fui orientado pelo professor Flávio, que hoje é meu colega, e continuei trabalhando com animais jovens. Eu entendi já na graduação que essa era uma área que davam muito pouca atenção, era uma área que tinha um monte de oportunidades, né? E engraçado que no começo era assim, com que você trabalha? Eu trabalho com bezerro leiteiro. Assim, tinha um desdém, assim, sabe? Porque o legal era trabalhar com vaca em lactação. E hoje em dia é o contrário, porque se percebeu que muitas coisas que a gente faz nessa primeira infância do animal, né, na idade mais jovem, afeta a produtividade da vaca de formas que quem trabalha com vaca não consegue fazer, né? Então, o melhor nutricionista não tem o mesmo impacto em produção que quem trabalhou com essa bezerra lá atrás. Então, eu fiz o mestrado fora, voltei para fazer o doutorado, e aí, na sequência, eu passei no concurso da Embrapa. E fui trabalhar na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, e fiquei lá por 2 anos e meio, 3 anos, mas era uma vida meio corrida, porque eu tinha que ir e voltar. Continuou morando aqui. Continuei morando aqui, meu marido morava aqui, já tinha criança pequena, então, assim, a logística era bem complicada. Então, quando chegava quinta-feira, eu já estava engatinhando, né? E aí, eu tomei... Não tinha home office na época, né? Não tinha home office, mal tinha celular. Era de segunda a sexta essa viagem. Era. E aí, abri uma posição no laboratório de bromatologia, de análise de alimentos, né? E eu prestei o concurso, acabei passando e vim. Então, eu meio que regredi na carreira. Eu saí de uma posição de pesquisadora na Embrapa e vim ser técnica de nível superior na Exalc. E eu fiquei nessa função por 5 anos e foi muito bom. Eu gostava muito, mas me sentia um pouco subutilizada, né? Porque tinha doutorado e passava boa parte do meu tempo na bancada de laboratório, treinando alunos de pós-graduação. E aí abriu a vaga na minha área, que é bioquímica e metabolismo animal, né? Todo mundo falava assim, nossa, mas essa não é sua área específica. E eu falava assim, mas nutricionista tem que saber bioquímica, vai dar certo. E no fim deu certo. Eu já estou desde 2009 com essa posição e muito, muito contente, estou muito feliz. E ali começa então a carreira docente, efetivamente, na Exalc. Isso. Em que linhas de pesquisa, Carla? Continuei trabalhando com animais jovens, né? Sempre bezerros leiteiros,
muito em nutrição, que é a minha expertise, mas comecei a ampliar. Então, eu incluí bastante a área de metabolismo, porque isso está dentro da minha vaga, né? Bioquímica e metabolismo. Isso enriquece muito a maneira como a gente olha a nutrição dos animais. Mais recentemente, eu incluí muito a parte de comportamento animal, porque também explica muito, né, o comportamento ingestivo, bem-estar do animal. Então, muitas coisas assim, se relacionam, meio interdisciplinar. E basicamente isso. E sempre assim, uma pesquisa que ela é ao mesmo tempo básica, mas com muita aplicação. Eu acho bem importante essa questão de fazer sentido, né? Eu estou fazendo uma pesquisa que depois faça sentido para um produtor. Então, sempre um olhar para a aplicação. Agora, uma questão muito interessante, eu falo por mim, quando eu cheguei na Exalc 15 anos atrás, a leitura que eu tinha acredito eu, a leitura que boa parte da população tem da carreira do agrônomo, muito mais ligado ao plantio, né, de um vegetal, ao cultivo vegetal, do que propriamente essa conexão também com a área de zootecnia, né, com a questão animal. Essa é a percepção também do ingressante, eles também têm essa... Eu acho que agora, principalmente com o estabelecimento assim, dos cursos de zootecnia, a gente tem cada vez mais alunos que vêm focado em busca de produção vegetal. Né? Quando a gente pergunta nas disciplinas de primeiro ano, de primeiro semestre, quem gosta da área de animal, normalmente 10, 15 levantam a mão. Então, de um universo de 200, né? Então, que fossem 20 alunos, a gente teria aí 10% só com algum interesse. Só que esse interesse muda ao longo do curso, né? À medida que eles vão entendendo o que a escola toda tem a oferecer. E tem muita coisa. Então, às vezes, assim, eu ainda acho que o curso é muito amplo, né? Você fala assim, eu não sabia que tinha esse viés com produção animal, mas tem um viés na área de economia, administração, tem muitos vieses. Então, é muito amplo e, ao mesmo tempo que isso pode parecer ruim, porque às vezes tem tanta opção que o aluno fica perdido, ele, na verdade, ele pode se encontrar em diferentes caminhos, né, e seguir naquilo que ele gosta num curso que oferece tanto. Eu acho bem interessante. E assim, pensando no agrônomo com essa especialização, uma concentração na área de produção animal, a gente tem uma visão diferente porque a gente sabe produzir o alimento do animal. E o zootecnista e ainda mais o veterinário, eles não têm esse treinamento tão profundo, né? O zootecnista ainda trabalha bastante a área de nutrição, mas a área de produção, né? Os agrônomos, obviamente, têm maior força. Então, quando a gente chega numa fazenda, a gente tem um olhar que vai muito além de olhar só o animal. Não vou olhar só o bezerro, só a vaca, só a novilha. Eu vou olhar o sistema completa mesmo, né? Exatamente. E assim, eu acho que os sistemas de produção de leite, eles são, do ponto de vista assim de complexidade, acho que estão mais altos na cadeia, porque assim, são muitas dietas, porque são diferentes categorias de animais, tem a questão do plantio, a questão do alojamento e o bem-estar é bastante importante, a área econômica e de gestão de pessoas extremamente importante para a sustentabilidade. Então, é também muito amplo, né? Como o curso de agronomia, uma fazenda leiteira também é muito ampla, e aí você encontra, às vezes, diferentes consultores trabalhando numa mesma fazenda. Então, especialistas em cada área trabalhando numa mesma fazenda. Perfeito. O Trajetória, hoje conversando com a professora Carla Bittar, vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Trajetória e hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora e pesquisadora Carla Bittar, do Departamento de Zootecnia. Professora, entre tantas atividades da sua vasta carreira aqui dentro da Exalc, tem uma responsabilidade que você assumiu aí mais recentemente, né, e que se soma a tantas outras que você já tem, né, na vida como pesquisadora, como docente, que é de presidente da comissão de pós-graduação da escola. Né? O que faz essa comissão de pós-graduação, efetivamente? Faz muita coisa. Basicamente, a gente direciona a gestão de todos os programas de pós-graduação. Né? Então, que não são poucos na escola, né? Não, a gente tem vários programas que são só Exalc, temos um programa que é interunidades, temos um programa que é interinstitucional, que tem Unicamp e Unesp juntos, e temos um programa internacional que acho que está em vias de encerramento. Mas, enfim, cada programa tem o seu próprio regulamento, né, e tudo isso responde à comissão de pós-graduação. Eu sou a presidente da comissão, mas eu não resolvo nada sozinha, né? Então é tudo resolução no colegiado, a gente se reúne mensalmente e a gente segue muito o que está tanto no regimento da pós-graduação da USP, o regimento da pós-graduação da Exalc, e depois tem o regulamento de cada programa, né? E além disso, a gente tenta articular coisas que possam melhorar os programas de pós-graduação. Então, intercâmbios, envio de alunos para o exterior, algumas ações estratégicas dentro de cada programa ou na própria comissão de pós-graduação. Então, por exemplo, o edital para diárias para os alunos irem para o exterior participar de eventos científicos. Então, tudo isso é parte dessa comissão, né? E muito seguindo os regimentos e regulamentos. Quantas pessoas fazem parte da comissão, professor? Nós temos hoje, na nossa comissão, acho que são 15 pessoas, né? Então, uma vez por mês, a gente se reúne e tem lá pedidos de prorrogação de prazo, recredenciamento de orientadores, recredenciamento ou criação de disciplinas e assim por diante. Então, assim, no atacado é isso aí, e aí mais no varejinho, assim, são essas ações de articulação. A gente recebe bastante delegações de instituições estrangeiras, então a gente apresenta o que é a pós-graduação da Exalc, né? Mostramos os números. Hoje a gente tem mais de 800 alunos de pós-graduação, né? Nós temos inúmeros convênios com universidades na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na China. A gente tem 2 programas com dupla titulação com a China. Assim, basicamente é isso. Assim, tem bastante trabalho, mas a coisa flui bem também, porque a gente tem um serviço de apoio e o serviço de pós-graduação com gente muito bem treinada e a coisa flui, assim, bem tranquilamente. Agora, esses programas, professora, que acabam envolvendo outras unidades, né, interunidades, outras instituições no Brasil e no exterior, eles provavelmente tem um certo nível de complexidade adicional, porque você está lidando também com outra instituição que tem também o seu próprio regulamento, né? Como é que se dá isso? Porque aí, quando você lida com essas questões, por exemplo, de dupla titulação como exemplo, você provavelmente tem uma comissão de pós-graduação aqui e deve ter uma da instituição parceira também. Na verdade, não. Nesses casos, a gente tem uma comissão de pós-graduação específica daquele programa. Do programa. E aí fica uma coisa meio misturada, que a gente tem a comissão de pós-graduação, que é a CPG, e para baixo tem as comissões coordenadoras de programa, que são as CCPs, né? E aí o presidente de cada CCP participa da CPG. Muita sigla, né? Muita letrinha. Mas enfim.
E aí, no caso desses interunidades, por exemplo, a gente tem os sistemas integrados alimentares, que Exalc, basicamente o pessoal da ciência dos alimentos, farmácia, USP e FZEA. Então, eles têm uma CCP que meio que se mistura com a própria CPG. Então, é tudo meio junto, sabe? Então, nesse caso é fácil, porque tem só o regimento da USP. Quando são interunidades, aí tem um outro regimento que direciona todas as ações daquele programa em específico. Perfeito. Pacifica, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Concilia. É um acordo. Perfeito. Né? Agora, tudo isso rola, né? Tudo isso acontece paralelamente às suas atividades. Sim. Como docente de graduação, de pós-graduação e como pesquisadora. Né? E a área de extensão, né? E a área de extensão. Pois é. Como é que é esse gerenciamento de agenda? Tem que fazer acontecer. Não, acho que, assim, é puxado. Às vezes a gente abre mão de um pouquinho aqui para atender. Então, esse semestre, primeiro semestre, eu dou muito mais aulas. Então, a parte de pesquisa, às vezes, fica um pouco... Em stand-by. Né? Segue um fluxo, mas não tem coisas novas. Não é um momento que eu consigo sentar para escrever um novo projeto, porque eu estou focada ainda na aula. E aí, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E aí, no segundo semestre, muda um pouco, fica mais tranquilo, e aí a gente se debruça mais na pesquisa. Então, assim, a gente vai fazendo o que dá. Acomodando. E assim, eu tenho também uma função que é de gestora do bezerreiro experimental. Né? Então, eu tenho um biotério que precisa de gestão, então isso também toma bastante tempo. Ao mesmo tempo, quando tem animais lá, é quando a gente tem oportunidade de receber crianças nas visitas. A gente tem um projeto bem legal de receber crianças do ensino infantil e fundamental. E a gente conversa sobre produção animal, sobre nutrição e faz paralelos com a nutrição das crianças, com hábitos alimentares. Então, às vezes chega criança lá de 6, 7 anos, fala, quem ainda toma mamadeira? Aí 2, 3 levantam a mão, aí quando vê que ninguém levantou, tem uma... Então, assim, a gente conversa sobre essas questões, sobre crescimento, importância de consumo de proteína de origem animal. E aí isso acontece quando tem animais no campo, que são de experimento, então a gente tem que se organizar bem. E ainda bem que eu tenho uma equipe muito assim, comprometida, dedicada, e a coisa funciona. Perfeito. Você citou no começo da sua resposta a questão da extensão, né? Que é uma questão extremamente importante, né, para o contexto da própria existência da universidade, Sim. Sua relação com a sociedade, mas que até pouco tempo atrás ela era relegada a segundo plano. Inclusive, quando ia preencher o Lattes e coisas Sim. do gênero, não tinha a mesma importância, por exemplo, que o número de publicações, atividades de pesquisa e assim por diante. Um pouco assim. Né? Mas ela vem ganhando certo, pelo menos tem se tentado corrigir de alguma forma assim, isso. Por exemplo, quando a gente tem as avaliações dos docentes para subir na carreira, ou a avaliação dos docentes da unidade para solicitar mais vagas de docentes, enfim, essa é uma fatia da nossa atividade que entra com menor peso. Né? Ainda. Então, ainda. Ela é considerada, mas ela tem menor peso do que a parte científica propriamente. Mas é importante, Super principalmente importante. na questão da relação com a sociedade. Exato, e agora a gente tem a curricularização da extensão para os alunos de graduação. Né? Então, eles são protagonistas das atividades, mas o docente ele tem que estar ali de alguma forma supervisionando. Então, isso mais ou menos forçou todos os docentes a terem ações de extensão também. Então, achei bem interessante. Perfeito. Agora, professora, e a Carla quando não está envolvida nessa agenda múltipla de tantas responsabilidades, de tantas atividades? O que a Carla gosta de fazer? Nossa, a Carla anda com cachorro,
adoro andar com a minha cachorra. Às vezes eu reclamo porque é uma obrigação, mas é um momento... É a minha É a responsabilidade sua lá em casa também. responsabilidade. Mas é um momento, assim, eu não levo celular. Às vezes eu saio até sem óculos. Então, assim, é um momento que... E nessas caminhadas eu tenho uma série de insights, assim, às vezes até falo, nossa, vou fazer tal coisa. Então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Assistir série, né? Eu fico bastante em casa, gosto de sair para passear também, mas fico bastante em casa e gosto de cozinhar. Acho que basicamente isso, nada de muito extraordinário. Sempre aproveito as minhas viagens a trabalho para conhecer os lugares, né? Então, como assim, difícil de tirar férias e sair e tal. Então, tem um tempo atrás, um evento em Fortaleza. Eu fico 2 dias a mais, dou uma passeada, volto. Então, a coisa funciona assim. Aproveita para conciliar. Perfeito. Professora Carla, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, um privilégio ouvi-la mais uma vez. E parabéns pela carreira. Obrigada. E sucesso. Obrigada, Fabiana. Ainda tem muito tempo aí, tem muita coisa para acontecer. Ainda tem um tempo pela frente e sempre bom conversar com você. Obrigada pelo convite. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Trajetória. Lembrando, como sempre falamos, que a sua opinião é muito importante para nós. Você pode utilizar os nossos perfis nas redes sociais para mandar sugestões de pauta, críticas, seus elogios, comentários que vão incluir novas informações ao conteúdo apresentado. Tudo isso é sempre muito importante para nós. Eu te agradeço mais uma vez pela companhia e te espero na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau.